mas requer muito, alguém estava falando, acho que a Renata hoje, muito precisa da escuta, do diálogo, mas também um fato fundamental que falamos e também precisa do conflito, abraçar o conflito e entender os interesses do outro. Não dá para apagar os interesses porque vai surgir em outro lugar. Então, vou só resumir em um slide o livro inteiro. Vou tentar em 2 minutos aqui. Pode passar. Então, isso fala, e não estamos falando que um é correto ou um é errado, mas falamos de uma colaboração mais convencional e uma colaboração estendida, que requer que você estica, que requer um pouco mais desconfortável. Mas aprendemos de todas as experiências de tentar criar movimentos, juntar atores, que isso realmente são elementos muito importantes para isso. A Patrícia viu a palestra do Adam sobre isso, então vai ser um super resumo. Mas o primeiro é como nos relacionamos com os colaboradores, com os outros atores. Numa colaboração mais convencional, que o problema talvez não seja tão complexo, e muitas vezes tentamos criar uma harmonia, focar no bem do todo, tentar ter essa harmonia no grupo. Mas o que estamos falando que é necessário, especialmente nesses desafios sociais complexos, é que você precisa aceitar o conflito e também a conexão. Então, temos várias formas de conectar as pessoas, jantares juntos, caminhadas juntos, para eles conectarem como ser humano e entender melhor a perspectiva, ter a escuta e diálogo, mas também abraçar o conflito, não deixar isso apagado, mas deixar isso realmente presente, quais os interesses diferentes que estão aqui. E, a partir disso, achar caminhos de ir para frente, de alguma forma. Como avançar no trabalho, numa colaboração convencional, e normalmente o jeito que planejamos, tentamos, sabemos o que é o problema, o que é a solução, e criamos um plano para resolver isso. Mas muitas vezes nesses problemas sociais complexos, e vimos isso na moda, que os atores não concordavam com o problema. Porque o problema para um é diferente do problema do outro. Então, eles não tinham um acordo sobre o que é o problema, também o que é a solução. E também não conseguiram fazer um plano para implementar. Então, o que estamos falando é experimentar o caminho. São múltiplos caminhos. São várias iniciativas, ações que podem ser feitas em paralelo para uma mesma direção, mas não necessariamente todo mundo junto, todo mundo concordando com tudo. Então, é uma pluralidade e multiplicidade dessas ações. E o último é, muitas vezes, quando tentamos fazer uma mudança, apontamos o dedo para o outro, falando, se fosse só uma mudança que essa organização, o ator fizesse, teria mudado toda a situação. Mas, em vez disso, é olhar para nós, que nós também fazemos parte desse sistema, fazemos parte desse problema, o que a nossa organização, o nosso movimento, o que nós temos que fazer para fazer um passo para frente. Então, esse é o resumo do livro, se vocês quiserem ler, ver todas as histórias, porque são histórias ricas do Adam, contando sobre várias experiências e também desse tipo de colaboração. E também a metodologia está lá também. Mas uma coisa que não está lá no livro, que o Adam desenvolveu, elaborou mais agora, é que cada um desses passos tem obstáculos para isso. Então, requer também uma reflexão, o que está sendo um obstáculo sobre como que estamos trabalhando com o outro. O que eu estou fazendo que não deixa isso fluir, ou deixa isso acontecer. Em avançar, o que impede, quais são os obstáculos de experimentar um caminho e quais são os obstáculos para eu tomar um passo para frente. Então, só esse resumo, mas ele está avançando um pouco mais com base nas experiências. E o último aqui, está em inglês, não vou pedir para vocês olharem para isso, mas eu achei inserir isso agora só porque eu estava sentindo que pode ser útil para olhar para esses contextos complexos e as mudanças que queremos tentar fazer. E é uma abordagem que usamos muito para fazer uma transformação de um sistema, de que você tem vários elementos no sistema que todo mundo temos que prestar atenção a esses eixos. Um que é, você precisa desenvolver a capacidade dos atores do sistema para poder fazer essa mudança.
Então, isso requer capacidades de pensamento mais sistêmico, de agir juntos, colaboração, de escuta, de diálogo, de agência, de trabalhar com poderes. Então, isso é uma função fundamental para fazer uma mudança. Também temos um landscape, um território, como navegar isso, o contexto político, social, econômico. Precisamos de atores que estão prestando atenção sobre esse contexto macro e como que nós nos inserimos nesse contexto e como podemos fazer essas influências. Também foi falado muito hoje de manhã sobre as novas narrativas, mudar a cultura, mudar os valores, os comportamentos. Então, isso é um eixo fundamental. Se não trabalhamos esse eixo, não vamos poder ter uma mudança, uma transformação. No nível das estruturas ou dos sistemas, falamos também sobre políticas públicas, também recursos, e tudo isso também são as estruturas que ou impedem ou influenciam uma mudança. Então, também tem que trabalhar nesse nível. E o último aqui são as inovações. Então, foi falado bastante sobre as inovações, as várias iniciativas, novos negócios. Isso faz parte, mas não é uma única parte. Então, é todos esses eixos, essas 5 partes juntos que podem chegar a uma transformação. Sim, estou fechando. Pode ir. Então, eu acho que já foi isso. Então, obrigada. Eu acho que tentando resumir um pouco o que vi hoje, tentando fazer também as conexões. Eu estava só trocando com a colega lá na América do Norte, falando que seria tão rico poder fazer trocas também com o que eles estão fazendo lá e o que está acontecendo aqui no Brasil. É uma potência. Obrigado, Crystal. Acho que é muito legal a gente encerrar com essa fala também que nos leva para outros lugares e ver como em outros lugares do mundo também enfrentam as mesmas questões e como a gente pode, de fato, trocar aprendizados e compartilhar experiências. Pessoal, a gente está com o tempo um tanto quanto avançado, mas a gente vai abrir para poucas perguntas ou contribuições. O Mauro especificamente está aqui já na véspera de correr para o aeroporto. Então, se alguém tiver alguma colocação, alguma fala quiser fazer, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Nadiela, eu estou trabalhando hoje com uma consultoria para análise de gênero com a GZ. Uma coisa que a gente tem visto muito é que as mulheres estão nas fases da cadeia que exigem uma habilidade maior e onde acontece maior agregação de valor. E a minha análise é um pouco que elas, o trabalho delas, elas têm uma importância muito grande para essa manutenção da floresta em pé, para essa economia que a gente está buscando, até pelo tipo tradicional mesmo nas comunidades da influência das mulheres, do trabalho das mulheres, e várias vezes vocês citaram durante a manhã também, a participação das mulheres nessas cadeias. Eu queria ouvir de vocês se é uma percepção de vocês também desse lugar das mulheres, dessa importância das mulheres, o que está sendo feito a partir do trabalho de vocês com esse olhar de gênero e o que poderia ser feito se ainda não está. Mais alguém para a gente fazer uma rodada? Caê? Boa tarde, meu nome é Caê, faço parte do grupo Natureza, Sociedade e Conservação, que é uma organização parceira do Origens Brasil, no tema monitoramento de impactos. Então, eu sou professor no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no INPA. Primeiro, desculpa você que falou pelo Instituto seu nome? Nina. Nina, você falou sobre a questão da mensuração, só para esclarecer, reforçar, né? A gente vem falando isso nos últimos 2 dias, mas só para reforçar, no Origens Brasil a gente vem trabalhando forte numa iniciativa voltada a monitoramento de impactos. A gente tem dados acumulados de 2 anos, estamos numa fase final de análise desses dados e ainda no primeiro semestre do próximo ano, esse ano praticamente já acabou, a gente deve estar gerando como produto os primeiros relatórios com diferentes recortes e conteúdos e etc. para os diferentes públicos envolvidos no Origens com esses resultados. Então, talvez isso vá ajudar um pouco na questão da preocupação com a mensuração, mas esses 3 dias de debate vêm nos trazendo muitas luzes sobre coisas que a gente ainda precisa seguir melhorando e trabalhando com isso. E, Crystal,
parabéns pela sua apresentação. Falar sobre prática de teoria de sistemas complexos é uma coisa que no Brasil a gente praticamente não vê. Quando você fala ali sobre os diferentes multi e inter, diálogo, participação, tendo como pano de fundo resolução de conflitos, realmente é uma coisa que assim, dificilmente a gente tem a oportunidade, desde o meio acadêmico até nas discussões mais práticas, de ver uma apresentação que mostra isso sob um olhar holístico e com uma preocupação sistêmica. Então, parabéns. Era mais uma consideração. Obrigado. Obrigado, Caio. Uma última intervenção, se alguém tiver. Senão eu vou voltar aqui para os panelistas. Vou começar pelo Mauro para liberar ele para ir para o aeroporto. Tá bom, obrigado. Bom, em relação à questão de gênero, não é uma percepção e sim uma constatação, tá? Assim, predominante o envolvimento das mulheres nessa parte em diferentes etapas da produção. E uma outra observação que nós temos já é que quanto maior o envolvimento das mulheres, melhor a qualidade do produto, né? Então isso tem uma ligação forte, né? As comunidades que se tem as mulheres na organização da produção, a qualidade é melhor do que aonde não se tem. E como assim, prática da Natura em relação a fortalecer, a gente acaba estimulando grupos de mulheres nessas comunidades e em nossos contratos, por exemplo, de projetos de apoio institucional ou da repartição de benefícios, também a gente coloca nesses fundos que eu citei como um dos temas prioritários as questões de gênero e a preferência para editais de grupos de mulheres que sejam para estruturação de grupos ou fortalecimentos ou até mesmo de projetos onde já se tem esses grupos estruturados, projetos da demanda delas, né, para elas desenvolverem atividades outras além das questões relacionadas à comercialização com a Natura. Oi, no Pirarucu isso não é uma questão tão forte quanto por exemplo, nos grupos que atendem, enfim, que produzem para a Natura, mas a gente já tem alguns exemplos notáveis. A Ana Cláudia é uma liderança e lá no Mamirauá você tem grupos de mulheres, né, que estão à frente do manejo do Pirarucu, né? Então acho que ela depois poderia contar a experiência dela, é muito rica. E quanto à mensuração, eu não tenho dúvidas que Origens Brasil vai ter muito a contribuir. A gente está, como te disse, se aproximando, mas, como eu falei também, o território do Pirarucu é muito vasto, né? E, por enquanto, o Origens Brasil está circunscrito a uma área e, por exemplo, a gente, enfim, a Oscar trabalha no Pirarucu que só de lancha rápida são 3 dias de Manaus, quer dizer, a Origens Brasil ainda não está lá. Eu tenho certeza que um dia chegará e a gente conta com isso, mas por enquanto. Mas eu acho que assim o interessante é a metodologia que está sendo desenvolvida e que pode ser replicada. A ideia é essa. Da mesma maneira que o Instituto de Desenvolvimento do Mamirauá criou metodologia que foi aplicada em todo o estado do Amazonas, a mesma coisa o Origens no Brasil também pode uma coisa ser replicada. Ana Cláudia, bom, a gente está sem tempo, né? Mas eu acho que a Ana Cláudia, depois, quem estiver interessado, pode falar sobre o trabalho das mulheres, né, manejadoras de pirarucu lá no Mamirauá, no Café. Sobre a questão de gênero, eu posso falar pela cadeia da moda, porque é o projeto que estamos trabalhando mais. E o Instituto CIA, que é o principal financiador desse projeto, tem como um dos objetivos principais que permeia todos os projetos é a questão da equidade de gênero. Então, isso permeia todo o nosso projeto. E tem uma das iniciativas que foi prototipada dentro desse laboratório, que se chama, agora virou uma iniciativa, um protótipo piloto, com um grupo de mulheres bolivianas, que eles estão criando um novo modelo de produção. Eles estão trabalhando em parceria com uma academia de design. Eles já vão começar a produção de uniformes
em São Paulo a partir do mês que vem. Então, isso é um dos eixos transversais. Sobre a questão de indicadores e avaliação, acho que é importante só destacar que nesse processo mais sistêmico estamos olhando outros indicadores, não só os indicadores de impacto de questões ambientais ou sociais, mas realmente os indicadores de transformação. O quanto você está desenvolvendo as relações entre os atores, o quanto você está criando colaborações, o quanto você está desenvolvendo as capacidades deles a agirem como lideranças. Então, são outro nível de indicadores do que só os indicadores, não só, mas os indicadores de impacto. Acho que... Na cadeia da moda, como o pessoal falou, a gente teria muito a falar, né? Mas só na cadeia do Pirarucu especificamente, no finalzinho, no Curtume, Nova Cairu, né? A mão de obra tem muito, é majoritariamente feminina, né? E é importante que é numa zona rural, né? E evita também a migração para a periferia ali, no caso a periferia de Petrópolis e Teresópolis, que são as cidades maiores próximas. Então tem um significado muito grande ali. E a mão de obra é majoritariamente feminina, eu tinha esquecido, lá na ponta da ponta.